do mundo, a melhor é o Blend, que é uma rama que, pronto, a mais leve. Então, pronto. Então, o que eu vos quero mostrar aqui é que, a partir ou seja, que nós tivemos taxas de crescimento mais altas no período de 2010 a 2015, exatamente quando o preço do esteve acima de $108. Então, tivemos aquelas taxas de crescimento do PIB de 5,7% e 6,76%. Mas, no período em que nós estamos a ver agora que o petróleo despencou, tá? O preço do petróleo despencou, nós estamos com taxas de crescimento, acho que de 2014 para 2015, nós vamos ter uma taxa de crescimento de quase 1,57% do PIB. Ou seja, e neste caso, nós vamos crescer menos porque o PIB terá um preço médio mensal de $99 em 2014 e pressupõe-se que em 2015 ele tenha um preço médio mensal de 56,246. Ou seja, essa conclusão toda é só para dizer o quê? Basta o petróleo baixar lá fora e nós aqui ficamos em apuros. Eu não pus aí, mas o nosso custo de produção de um barril é acima de $80. E se ele vai ter uma média de 56,24, quer dizer que nós estamos a gastar $80 e tal para produzir um barril e vamos vendê-lo a 56. Tá? Portanto, a partir daqui já. Os próximos slides vão ser muito tristes. Mas o que nós devemos reter aqui é que tudo o que acontece lá fora tem impactos lá dentro. Porque nós somos pequenos, tá? E somos abertos. Tá? Mas há economias abertas e pequenas que se não aguentam. Por quê? Porque não dependem do único. O PIB petrolífero, ou seja, é tudo que é produzido pelo setor petrolífero. Tá? A soma da produção de todo o setor petrolífero é chamado de PIB petrolífero. Atenção, não é só as empresas que vendem petróleo, são as que vendem os derivados e aquelas empresas que prestam serviços. Tá? O que se passa aqui é que nós temos uma economia totalmente dependente do óleo. Por quê? Porque tem a Sonangol, tem a Chevron, Vocês sabem quantas estão ali à volta, à espera. A Sonangol, se amanhã fechar, um caos, tá? Porque muitas outras empresas fecham logo a seguir. Tá? Então, pronto. Aqui temos que este gráfico aí mostra que sempre que o setor petrolífero abranda, tá? O resto dos setores que é o PIB não petrolífero também abranda. Portanto, esse slide é para dizer o quê? Que mesmo que nós queiramos diversificar, tá? A nossa economia, hoje como é a maior palavra, a maior ordem não conseguimos fazer sem o setor petrolífero. Tá? Porque ele hoje é que tem que apoiar os outros. Tá? Porque ele é o único que traz dólares cá para dentro. É só isso. Quando ele abranda, o resto também abranda. Por quê? Porque se não entram os dólares, nós cá dentro não produzimos nada e temos que importar tudo. Se não há dólares para se importar, tá? Os nossos supermercados e tudo mais não conseguem nem sequer pagar lá os seus fornecedores. Eu estive em Portugal há pouco tempo e fui informado que no Porto de Leixões
há mais de 500 contentores à espera do pagamento para certo? Porque as pessoas têm dinheiro, têm quanto, mas não conseguem pagar. Porquê? Porque o BNA não consegue divisas para... Portanto, se nós estamos a pensar que vamos diversificar sem o setor petrolífero, ou que temos que combater o petrolífero para que os outros três estamos enganados, e isso mostra isso, e este gráfico explica mais ou menos isso. Porque quando o petrolífero que é desce, o outro também não consegue subir, porque necessita sempre. Ou seja, em vez de nós pormos a diversificação como um combate entre o petrolífero e o não petrolífero, eles deviam se complementar. Aqui já vemos que ainda de forma tênue, mas já há um esforço de diversificação. Tá? Porquê? Porque vemos que em 2013 para 2014 o setor petrolífero, tá? Apesar de estar em queda, está ali, mas já se nota, tá? uns sinais de crescimento em outros setores. Vemos ali a agricultura, vemos a indústria transformadora, vemos as pescas, tá? E os derivados. Os diamantes, tá? Os diamantes eu pus aí que é para nós entendermos que também não deve ser o caminho para nós diversificarmos. Porquê? A diversificação tem que provir de bens sustentáveis, ou seja, que nós possamos comer e depois plantar. Plantar quer dizer renovar, plantar. Porque isso é que nos dá sustentabilidade. Assim nós, ou seja, assim já é algo que depende de nós. Porque o petróleo, os diamantes, por exemplo, se aqueles grandes comerciantes da Suíça decidirem que não compram diamantes durante um mês, a Indiama quase que fechava as portas, ou seja, porque a França não querem mais diamantes. O petróleo, o que é que vai acontecer? O Irão vai começar a produzir, tá? Os Estados Unidos, que era impedido de exportar, vai começar a exportar, tá? O que é que vai acontecer? O preço estima-se que vá para menos de 25 dólares. Tá? Isso não vai mudar agora. Então, pronto. Mas aqui já vemos que há uma certa inversão isso são boas notícias, porque já vemos que está a haver um esforço. E deixe-me dizer-vos que este esforço não é do Estado. Tá? Esse esforço é de todos. Porque, se vocês prestarem atenção, ali na agricultura existem fazendas, tá? De pessoas que eram antigos governantes, mas que não são eles que estão à frente, então estão a gastar muito com consultoria, mas estão a dar resposta. Isso é em termos de produção. Aí não estão os custos que eles estão a fazer. Taxa de câmbio. Esse é o nosso maior dilema. Tá? Nós conseguimos ter uma taxa de câmbio oficial abaixo de 100 quadras para $1 até 2013, até 2012 para 2013. A partir de 2013 para 2014, exatamente quando o petróleo começou a sua tendência de queda, o nosso mundo virou. Tá? E virou por quê? Porque o petróleo começou a descer, começou a entrar menos dólares em Angola. Então, as nossas reservas internacionais líquidas
diminuíram 11% de 2013 para 2014 e 9,51% de 2014 para 2015. Isto é muito. Tá? O que são as reservas de